Olá, pessoal. Alegria em estar com vocês aí nesse final de semana, né? Nessa oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez para o nosso culto. Sejam bem-vindos. Nós temos aí como proposta de reflexão, de meditação para esse final de semana, uma parábola, novamente, de Jesus Cristo. Semana passada nós falamos um pouco sobre a parábola da semente, da terra e tudo mais. E hoje nós temos a parábola do trigo e do joio. Então sejam bem-vindos aí para esse momento de meditação e de encontro e comunhão com nosso Deus e Pai Celestial. Peço licença para ir entrando aí na casa de vocês, na família de vocês e levando essa palavra de Deus mais uma vez. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me estou. A nossa vida, ela é como um canteiro. Jesus compara a vida nossa como um canteiro de Deus, aonde Deus semeia as sementes, que na expectativa de Deus sejam aquelas sementes que fazem diferença para o mundo onde nós vivemos. No entanto, nós, apesar de sermos as boas sementes que Deus lançou dentro do mundo, muitas vezes temos dificuldades de nos identificarmos com aquilo que Deus espera de cada um de nós. São nossas falhas, nossos pecados, diante dos quais nós podemos nos arrepender também, né? Na presença de Deus, trazer o pedido de perdão por todos os pecados que nós cometemos. Aquelas vezes em que nós não atuamos como boa semente, que nós não tivemos aquela produção das boas atitudes, das boas virtudes e dos bons valores. Então, nesse momento de culto, eu chamo você a um momento de reflexão sobre esse aspecto da sua vida, sobre aquilo que você acertou e errou, aquilo que você gostaria de fazer de melhor, e nós podemos trazer então o nosso pedido de perdão a Deus, o nosso arrependimento sincero e verdadeiro, em uma oração, dando início então ao momento de culto aqui. Seja bem-vindo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós trazemos a Ti nesse culto o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, em forma de arrependimento sincero e verdadeiro, pedindo a Ti o perdão de todos os nossos pecados. Sabemos que muitas vezes falhamos em nossa atuação dentro do mundo que Tu nos colocaste. Falhamos com a nossa missão, falhamos com os objetivos que Tu espera de cada um de nós. Falhamos por palavras, por pensamentos e por atitudes. São esses pecados que trazemos a Ti neste momento, em arrependimento, pedindo o Teu perdão. Pedimos que amorosamente acolhas a cada um de nós e, por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conceda a todos nós o perdão de todos os nossos pecados. Ajuda-nos também a sairmos daqui com a disposição de repartirmos esse perdão com as pessoas que vamos encontrando no nosso caminho. Que a nossa vida seja guiada pelo poder do Espírito Santo, para que a ação do Espírito Santo seja viva e eficaz em nosso andar, em nosso pensar, em nosso falar, em nosso jeito de ser e viver. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. O salmo, então, indicado para esse momento de culto é o Salmo 119, versículo 57, até o versículo 64, que tem por título Prometo obedecer às tuas leis. E a palavra diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armam uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. O texto do Antigo Testamento que compartilhamos nesse momento, então, é o texto de Isaías, capítulo 44,
do versículo 6 até o versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove o que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Essa é a palavra, então, do Antigo Testamento para esse momento. Que Deus abençoe a palavra para todos nós.
Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 27 é o texto da epístola deste final de semana e fala sobre a glória futura. Então, o apóstolo Paulo, que é o autor da carta, nos escreve assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede um favor em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra da epístola do dia de hoje. Amém. O texto do Evangelho para este final de semana é Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. O joio é o título que temos aqui. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles responderam: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Essa é a palavra do Evangelho sobre a qual nós vamos refletir logo em seguida. Agora nós temos um momento musical. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu e nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sobre a tua destra está.
lo ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Então, nós vamos agora olhar com um pouco mais de atenção o texto do Evangelho que foi lido há pouco, que é o texto de Mateus capítulo 13, onde nós temos então oportunidade de refletir um pouco sobre essa parábola que Jesus anuncia nesse texto do Evangelho. Semana passada nós estávamos falando sobre a parábola do semeador e fomos comparados aí por Jesus com diferentes tipos de solo. Vocês lembram? Quem estava com a gente vai lembrar que nós tínhamos lá o solo de beira de caminho, nós tínhamos as pedras, os espinhos e a terra boa. Então, hoje nós temos uma outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Então, aqui Jesus vai fazer agora novas comparações dentro da ideia ainda de agricultura, terra, plantações, semeaduras e produção. Então, em primeiro lugar, nós vamos dar uma olhada sobre as sementes, né, que é a boa semente, as pessoas que estão por aí. Em segundo, o semeador, no caso, o próprio Senhor Jesus, que se apresenta como semeador. Em terceiro, a terra, que é o local onde o mundo, onde tudo vai acontecer. E quarto, a semente ruim, aquela que é o joio, né, que pertence então ao poder das trevas, como Jesus disse, que é o inimigo que semeou. Muito bem, falamos então, em primeiro lugar, sobre sementes. Um homem semeou, Jesus disse, sementes boas na sua terra. E Deus é aquele que coloca essas sementes. E Jesus diz: as sementes são vocês, as pessoas que Deus escolheu para colocar dentro do mundo. E Deus colocou vocês em lugares estratégicos dentro do mundo para que vocês pudessem atuar a favor da humanidade e produzirem aquilo que Deus espera de cada um de vocês. E aí a primeira pergunta que me vem à mente é: em que lugar que eu fui semeado? Pergunto para você agora, qual é o lugar que você acha que você foi semeado? Qual é o teu contexto aonde você está inserido? E o que será que Deus queria te colocando ali naquele lugar como uma semente boa? O que Deus esperava ou espera de você tendo plantado você ali, por exemplo, na tua família? Já refletiu sobre isso? Qual a tua importância dentro desse cenário de família? Ou no teu trabalho? Ou lá na tua escola? Ou no teu condomínio, na tua vizinhança? Ou na tua igreja? Ou no teu casamento? Deus te colocou nesses lugares e Deus espera alguma coisa de você e de mim nesses lugares aonde Ele nos colocou, como pai, ou como mãe, ou como filho. Existe alguma coisa que é esperado de nós nesses contextos, ou como patrão, ou como empregado, ou como amigo. Também ali Deus espera uma atuação, uma produção de semente boa que somos nós colocados por Deus ali. Nós fomos plantados como semente boa, ou não? O que nós estamos produzindo lá onde nós estamos? A segunda pergunta que me vem é: será que eu estou sendo uma bênção ali onde eu fui colocado, ou eu estou sendo uma praga ali onde eu fui colocado? Porque existem essas duas possibilidades, de a gente ter uma atuação que esteja voltada para os princípios, para tudo aquilo que Deus espera de nós, ou de nós termos aquela outra atuação, que é a atuação que Deus não espera de nós, mas que às vezes acabamos fazendo. O que nós estamos produzindo no lugar onde nós estamos? Qual que é a nossa produção? Será que você simboliza a bênção no lugar que você está? Será que eu simbolizo bem-estar no lugar onde eu estou? Será que eu simbolizo harmonia, alegria, confiança, bondade, acolhimento? É isso que as pessoas enxergam quando me veem? É isso que as pessoas sentem quando me recebem? É isso que eu estou sendo? Isso é ser uma semente boa. Ou será que somos diferentes de tudo isso? Aí tem a primeira pauta de reflexão, que eu creio ser bem importante para nós podermos avaliar a nossa condição existencial e o nosso papel de humanidades, onde nós atuamos como seres humanos. Mas ficamos aí com essa pauta para pensar um pouco. Aí vamos falar agora o segundo item, que é o semeador, ou os semeadores, né? Na história tem dois semeadores, né?
Temos dois, Jesus, que se identifica como aquele que leva a semente boa, que coloca as sementes boas no campo, e nós temos o diabo, que é o inimigo, que semeia a praga, chamada joio, no meio. Jesus é aquele que resgatou as sementes. Na verdade, todos nós viemos para o mundo como sementes já contaminadas pelo pecado. Mas Jesus nos regenera, Ele retoma, Ele renova, Ele restaura aquilo que a originalidade da semente perdeu com o perdão, e assim Jesus altera essa semente que estaria destinada a ser uma semente para produzir coisas ruins e habilita para que sejamos sementes capazes de produzir coisas boas. A nossa humanidade, ela é restaurada por Jesus pelo perdão que Ele dá a cada um de nós. Perdão, vida e salvação são os processos de restauração dessa semente que Deus recicla. Jesus atribui essas qualidades aí a cada um de nós através do perdão de todos os nossos pecados. Nos livra das nossas culpas, nos resgata dos nossos pecados e nos desperta para a fé. Então nós vivemos agora, dentro deste mundo, como essas sementes regeneradas. Se antes nós entramos no mundo com sementes de baixa qualidade, como pessoas pecadoras, prontas para atrapalhar a humanidade por conta dos nossos pecados, nós fomos salvos pela morte e ressurreição de Cristo e habilitados para sermos novas pessoas, para sermos sementes boas. Ele nos transformou de uma forma profunda, como uma transformação genética da nossa natureza humana, e fez de nós pessoas boas, seres humanos melhores e mais evoluídos. Nos tornou capazes agora para perdoar, para acolher, para respeitar e para conviver de uma forma harmoniosa entre as pessoas. O outro semeador, ele também tem as suas sementes e ele entra no jardim de Deus para lançar as suas sementes. E ele entrou assim lá no jardim, no primeiro jardim onde estavam Adão e Eva, e alterou aquelas sementes boas que Deus que tinha colocado lá, e instaurou o pecado na vida desses seres humanos. Nós somos filhos dessa semente. Por isso falei antes que Deus e Jesus Cristo nos retomaram e nos regeneraram, nos levaram agora pelo batismo a uma nova realidade, transformando aquela semente contaminada. Mas o diabo ainda tem muitas delas guardadas na sua mão. E ele as semeia no mundo onde nós vivemos. A nossa culpa foi perdoada, mas a nossa corrupção continua. E por conta da nossa corrupção, o diabo muitas vezes nos engana e nos seduz. E mesmo que sejamos sementes boas e restaurados por Cristo, muitas vezes ainda damos ouvido ao diabo que nos quer atuando de uma forma diferente. E continua dando para nós muitas vezes ideias e sugestões de coisas que fazemos dentro do mundo e acabamos atrapalhando a vida das outras pessoas. O diabo insiste em fazer com que nós vamos agir dentro do mundo de uma forma contrária àquela vontade que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos dentro do mundo numa condição muito parecida com aquela que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7. Ele diz assim, eu estou dentro deste mundo e estou num permanente conflito, numa eterna tensão. Por quê? Eu tenho minha consciência orientada daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é correto, que eu aprendo isso da presença de meu Deus, mas quando eu vou atuar, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não consigo. Mesmo que eu saiba o que é certo e o que é errado, eu muitas vezes acabo fazendo aquilo que é errado. O bem que eu quero eu não consigo, o mal que detesto é esse que faço. E é isso que Paulo fala, dessa tensão. Nós vivemos nessa tensão existencial, nesse verdadeiro cabo de guerra, puxando para um lado e para o outro. Precisamos ter consciência de que para nós sermos vencedores dentro desse mundo, nós precisamos assumir aqueles papéis que Deus nos atribuiu por conta do nosso batismo, onde Ele nos regenerou. E assim, Jesus usa a cada um de nós como essa semente regenerada no sentido de transformar esse contexto que nós vivemos.
Se existe um cabo de guerra, existe um Deus muito poderoso que está puxando também a cada um de nós e nos convidando para atuarmos. Um Deus que quer nos empoderar, um Deus que quer nos fortalecer, um Deus que quer nos capacitar para fazermos aquilo que é bom. E nós precisamos então agora dar ouvidos a esses chamados, a esses convites e deixar que Deus oriente nossas consciências para que possamos fazer escolhas adequadas e tomar decisões acertadas. Vamos ao terceiro item que nós temos dentro da parábola de Cristo, olhando agora para o terreno, o solo, o mundo, aonde as sementes são lançadas. Na sua oração sacerdotal, aquela última oração que Cristo faz ali antes de começar todo o processo de julgamento, condenação e morte dele, lá no capítulo 17 de João, ele faz uma oração muito bonita, muito completa, que vale a pena ser lida por todos nós. Mas eu vou trazer um pedacinho só dela para vocês perceberem como é que Cristo olha para dentro deste mundo e para as sementes que somos nós. E ele diz assim, ó: meu Pai, eu não peço que você tire as pessoas do mundo, mas que guarde as pessoas do diabo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também as enviei. Meu Pai, quero que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. Esse pedido de Jesus nessa oração, ele é muito significativo. Porque às vezes a gente tem a ideia de que eu preciso fugir do mundo, eu preciso me isentar ou me ausentar do mundo para viver uma vida cristã. E só é agradável a Deus quando eu estou desligado de todo mundo que vivo, do mundo que me cerca. E isso não é verdadeiro. Jesus Cristo, pelo contrário, ele diz para Deus e pede para Deus nos deixar dentro do mundo e nos ajudar a sermos exemplos dentro deste mundo. Não quero que você tire eles do mundo, mas que eles fiquem no mundo. As sementes precisam ficar no mundo. As sementes precisam atuar dentro do mundo. As sementes precisam produzir dentro do mundo aquilo que o mundo não conhece. E a única chance que o mundo tem de conhecer os caminhos de verdade, justiça, direito, honestidade e todos os valores que Deus espera de toda a humanidade, somos nós, as sementes boas. Não tem como esconder essa semente. Nós estamos dentro do mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos mais deste mundo. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Esse solo, que é o mundo, muitas vezes vai ser um solo hostil à nossa fé. A acidez do solo deste mundo vai prejudicar a germinação. E tem muita acidez dentro deste mundo. A acidez desse solo são as injustiças, o desrespeito, as imoralidades, a perversão, as mentiras, os roubos, a violência, as desigualdades, as desumanidades, os ódios e as perseguições. Esta é a acidez que desafia a germinação das boas sementes. E é nesse solo que nós somos plantados. Nesse solo, com essa acidez, que nós estamos plantados. E é aí que Deus espera a boa produção dos filhos dele. Não tem como nos isentarmos de tudo isso. Nós vivemos nesse mundo. Muitas vezes o joio vai parecer mais forte, porque ele se adapta. O que não presta se adapta mais ao ambiente que é hostil. E nós que temos agora uma proposta de vida melhor, que Deus propõe para nós, vamos ter mais dificuldades. O profeta Miqueias, ele escreve um texto bem interessante lá no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e matar os outros, e logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos, maltratam os outros, não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Estes são o joio. E eles estão aí, conosco, misturados. E Jesus Cristo diz, estão plantados muito próximos. E é interessante que essa hostilidade desse mundo, às vezes nos indigna e nos dá a vontade de arrancar essas indignidades. E Jesus diz não, lá na parábola. Os empregados perguntaram para o dono da terra, quer que a gente arranque o joio, que acabe com o joio? Jesus Cristo diz, não, deixa crescer junto. Quando for a hora de arrancar, ele saberá como separar. O que é o dono do mundo, que é o dono da terra, que é o dono do campo, ele saberá como fazer essa separação. Então nós estamos destinados a viver com o bem e o mal misturados aí,
e desafiados a sermos do bem. Aqueles que se identificam menos com as coisas de Deus e que se identificam mais com as coisas do diabo são o joio que estão dentro deste mundo. E aí nós chegamos então na quarta parte da parábola de Jesus Cristo, que é o joio. Todos aqueles que fomentam o ódio, a violência, a desigualdade, as perseguições, as discriminações e que promovem as desigualdades, que subsidiam o crime, que financiam a maldade, que subscrevem as injustiças, esses são o joio, simbolizam o joio dentro deste mundo, banalizam a vida, se camuflam em pseudos atos de bondade para parecerem pouco melhores. Deus nos livre de sermos assim, porque esta é a característica da semente ruim. E Deus nos habilitou para outras ações, para outras atitudes, para outras virtudes e para outros valores. Mas nós precisamos conviver com essas sementes assim. E quem vai acabar com essas sementes é o próprio Jesus Cristo. Ele diz, o Filho do Homem, Jesus Cristo no caso, mandará os seus anjos e eles arrancarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos os jogarão no fogo eterno. Essa é a explicação da parábola que Jesus coloca lá para nós. Enquanto isso, a nossa oração precisa ser, mas livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Não temos outra alternativa. E então, depois que tudo tiver terminado, que tudo tiver separado, joio e trigo, pela mão de Deus, aí Jesus Cristo conclui a parábola dele, no versículo 43, dizendo, então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do Pai. Somente quando Deus intervir diretamente na história da humanidade, é que haverá a separação do bem e do mal. Para que nós sejamos a boa semente para a nossa família, para os nossos amigos, dentro do trabalho e na igreja onde nós estamos, na sociedade onde nós atuamos, nós precisamos muito desse olhar de Deus para nós e desse cuidado de Deus. E Deus está olhando para nós e está cuidando de cada um de nós. Então o convite é que nós sejamos a boa semente, que nós sejamos o trigo que oferece pão de boa qualidade, que pode saciar a fome da humanidade. Que nós sejamos a semente boa da árvore que proporciona sombra agradável para o descanso das pessoas que estão cansadas dentro deste mundo. Que nós sejamos a semente das árvores frutíferas, das boas frutas que podem saciar a fome da humanidade. Que nós sejamos a semente da boa grama, que oferece para as pessoas um lugar bonito e seguro, aonde possam repousar. Que sejamos a semente da flor, que inspira bondade e perfuma a vida das outras pessoas. Que sejamos tudo de bom dentro do mundo onde vivemos. Que Deus nos abençoe para que sejamos, então, essas sementes boas que proporcionam para este mundo um pouco de bem-estar ou muito bem-estar. Deus nos abençoe agora e sempre. Amém. Se amam
Nós temos agora um momento que nós queremos trazer uma oração de agradecimento especial a Deus, em memória de um dos nossos fundadores da nossa comunidade, que faleceu essa semana, o seu Anildo Lindol, que aos 83 anos se despediu de toda a sua família e também do nosso convívio, sendo um dos importantes marcos aqui da história da comunidade São Mateus, que consta aí no rol dos fundadores dessa comunidade há mais de 50 anos atrás, 54 anos atrás. Então nós queremos estender a nossa solidariedade a toda a família Lindol, os filhos, a ex-esposa e todos os que fazem parte dessa família, que é uma família muito ativa ainda dentro da nossa comunidade. Nós estendemos a vocês o nosso abraço solidário, de amor, de acolhimento, no desejo de que Deus conforte, continue olhando por vocês e confortando vocês também, com a certeza do nosso reencontro um dia na eternidade, na ressurreição, que é o que nos remete de volta então à nossa igreja, à comunhão de todos os santos. Assim como o Pai se despediu, nós também queremos deixar aqui para vocês a certeza de que estamos do lado de vocês, estamos com vocês e estendemos a vocês o nosso abraço de comunhão. Nós agradecemos muito a Deus por pessoas como o seu Anildo, que acreditaram nos propósitos, nas suas ideias e cumpriram os propósitos de Deus também aqui na nossa cidade, fundando essa comunidade aqui, que hoje tem tanta repercussão também no trabalho educacional e no trabalho de atendimento espiritual para todas as pessoas. Então, agradecemos muito a Deus por essas pessoas que construíram a nossa história e temos um respeito muito grande por elas. Também nós queremos lembrar os aniversariantes que nós temos aí dessa última semana, que foi então no dia 13 o Henrique Machado, no dia 13 também a Fernanda Krebs, no dia 17 eu, e o Enzo, nós dois somos os aniversariantes do dia 17. No dia 19 então nós teremos a Marisa Carvalho, a Larissa Carvalho. Que Deus abençoe, então, os aniversariantes e possa conceder a eles a graça, o amor, a paz e a bondade, multiplicando para todos nós possibilidades de continuar na nossa caminhada. Mas temos também o aniversário de casamento. E aí, 49 anos de casado do senhor Solon Alvarenga e Noeli Alvarenga, que são da família da Lisiane, os pais da Lisiane Araújo. Então, nós queremos também com vocês aí, seu Solon e dona Noeli, agradecer a Deus por esses 49 anos de casamento feliz. Deus continue abençoando vocês também nessa caminhada. Fazemos então a nossa oração, envolvendo também as outras pessoas que nós não citamos aqui, mas que são pessoas com as quais nós sempre nos ocupamos nas nossas orações, os flagelados, os que estão aí envolvidos em dificuldades também na sua vida material, financeira, econômica, os que estão envolvidos com situações de doença. Nós já temos na nossa comunidade também pessoas vítimas da Covid. Nós queremos pedir também que Deus abençoe essas famílias, proteja e guarde a esses que estão infectados, que possam também, com a ajuda de Deus, superar esse momento. Sejam todos, então, abençoados por nosso Deus. Vamos à oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti nesse momento com as nossas preces, por todas as situações que nós acabamos de mencionar. Pedimos a Deus que amorosamente Tu acolhas a família do seu Anildo Lindol, nosso irmão que se despediu do nosso convívio, da nossa comunidade e também da sua família durante essa semana e que foi certamente acolhido por Ti aí no céu. Queremos pedir que Tu estendas a Tua mão de conforto a todos os familiares, que possa acolher a cada um deles também nesses momentos em que lembram as experiências vivenciadas com o pai, com o marido, com o avô, com o sogro, enfim, todos os parentes que estão envolvidos, que cada um deles possa ter o Teu conforto, na certeza de que um dia todos nós estaremos juntos de novo, pelo chamado de Jesus Cristo para a ressurreição do corpo e da alma. Te agradecemos, ó Deus, por esse servo Teu que se dedicou dentro da igreja, levando à fundação dessa comunidade há tantos anos atrás, junto com seus amigos. Te agradecemos por eles terem acreditado nas possibilidades
e teria investido seu talento, seus recursos, seu tempo, sua dedicação para tornar possível a existência dessa comunidade. Pedimos que nos dê condições de honrar esse trabalho feito pelos fundadores e continuar fazendo hoje a nossa parte para a continuidade e manutenção dessa igreja e dessa comunidade aqui em Cachoeirinho. Também, ó Deus, nós lembramos os aniversariantes e pedimos que amorosamente Tu estendas a Tua mão sobre cada um deles, permitindo que possam desfrutar dos Teus cuidados, da Tua paz e do Teu amor em todos os momentos da sua caminhada. Pedimos a Deus que os Teus santos anjos permaneçam com as Tuas mãos estendidas sobre cada um dos aniversariantes, permitindo experimentarem sempre esse Teu cuidado amoroso. Também lembramos o seu Solon, também no seu casamento, sua esposa, pedindo que Tu amorosamente possas abençoá-los também com muito mais felicidades, muito mais anos de vida também no seu casamento. Que esses 49 anos sejam um símbolo de lembrança de tantas bênçãos até aqui alcançadas. Que Tu abençoes o casamento deles e todos os demais matrimônios da nossa comunidade, que possam também ser tão duradouros assim. Senhor, tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, e lembrando de uma forma especial todos os flagelados, todos os que estão sofrendo os efeitos do frio, da chuva, das enchentes dentro do nosso estado e nos outros estados aqui do sul, pedindo que Tu possas ajudá-los, confortá-los também e permitir que todos os recursos possam chegar a eles e acudi-los. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.